Boa noite. Ele tem 82 anos, mais da metade deles dedicados à pesquisa da química da vida, dos hormônios que regem a reprodução, a libido e a disposição. Polêmico por natureza, suas teses já encontraram oposição no governo, em partidos de esquerda, entre os próprios pares e na Igreja Católica. O meu convidado de hoje do Entrevista Coletiva é o médico e cientista Elcimar Coutinho. Boa noite, doutor Elcimar. Boa noite. Doutor Elcimar, supressão da menstruação, anticoncepcional masculino, planejamento familiar, vários temas que aqueceram as discussões aqui no país e no mundo. Qual é a polêmica da vez? Olha, eu acho que a polêmica da vez é a soma de tudo isso. É porque nenhuma dessas polêmicas foi encerrada assim com a aquiescência coletiva. Até hoje se resiste àquelas propostas que eu fiz de referência à menstruação, de referência à sexualidade, de referência ao planejamento familiar. Até hoje a gente encontra resistência e às vezes a resistência até um pouco agressiva demais para o meu gosto. Acho que as pessoas não pensam antes de discutir um assunto que não conhecem. Nesse momento, o que está me ocupando mais é a defesa da reposição hormonal e a discussão que se origina do temor de que essa reposição hormonal pelas mulheres e pelos homens resulte em câncer. Câncer de mama na mulher e câncer de próstata no homem. E isso é realmente falso. Quer dizer, é um conceito antigo que foi não somente mantido como verdade até hoje, mas ampliado na sua significação. Então, eu defendo a reposição hormonal para as mulheres depois da menopausa há muito tempo, há mais de 40 anos. E sempre resisti à ideia fácil de que o hormônio causa câncer, o que é falacioso, não é verdade. Por quê? Porque o hormônio não causa câncer, o hormônio lhe dá vida, o hormônio, a você como mulher, o hormônio lhe dá matéria-prima para fazer filho, lhe dá os ovos dos quais vão se originar os seus filhos, lhe dá mamas para alimentar os seus filhos. Tudo isso cresce como consequência da ação dos hormônios sobre o seu corpo, desde a adolescência. Desde que você passa a ser gente, você só passa a ser gente quando os hormônios tomam conta do seu corpo, justamente na puberdade. Melhora a vida de uma forma geral? Ah, com certeza. A mulher, quando para de produzir os hormônios dela, e o homem também, ela fica castrada. Ela perde o elemento de atratividade que fez dela a mulher que ela é. O homem também. Quando o homem é castrado, ele perde o interesse pelo sexo. E perder o interesse pelo sexo, perde o interesse pela vida. Entendeu? Porque a vida é sexo. Sem sexo não há vida. E sem vida não há sexo. Então é uma coisa assim tão óbvia, sempre foi para mim, que eu continuo me emocionando quando discuto isso, porque eu fico com raiva. Já já a gente vai conversar mais sobre a reposição masculina. Antes, o repórter Cristiano Gobi tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá. As clínicas de fertilização in vitro têm sido cada vez mais procuradas por mulheres maduras, de alto nível de educação formal e com um nível social mais privilegiado. O senhor acredita que as mulheres dessa faixa de renda e dessa faixa etária estão protelando demais a decisão de procriar? Eu acho que sim, eu acho que tem se protelado consideravelmente, principalmente porque a mulher ficou mais independente, ela entrou no mercado de trabalho e ela, para ser competitiva, ela não quer nem pensar em ter filho antes de ter o seu lugar no espaço que ela hoje ocupa. Nós temos uma presidente que é mulher, né? E que chegou lá lutando muito pela vida de todas as maneiras. E ela não é o único exemplo. Você encontra hoje em toda a administração pública e privada, você encontra as mulheres. Então, ter filhos era um obstáculo importante para que a mulher pudesse disputar esse espaço com o homem, que o homem faz o filho, mas ele não tem o filho. Acabei de dizer isso aqui, que a mulher é responsável por 99% da responsabilidade do filho, porque o homem só faz botar semente. Não é só o homem, não. O macho de todas as espécies, ele tem um papel singelo e bastante limitado na concepção. Ele só faz botar semente e vai embora. A fêmea gesta, a fêmea
pare, a fêmea alimenta, a fêmea protege, a fêmea educa. O que é que o macho faz? Nada. Então, no mundo animal, realmente a reprodução é uma coisa da fêmea. O macho só tem o papel de botar uma semente, e essa semente que ele só põe porque a postura da semente por ele é prazerosa. Quer dizer, ele tem prazer intenso no momento que ele ejacula aquelas sementes dentro da fêmea. A fêmea, 90% das vezes em que ela recebe a semente, ela não sente prazer, sente dor. Porque no mundo animal, toda a penetração é feita por trás. A mulher, ou a fêmea, seja lá ela qual for, você nunca vai ver uma cadela abraçada com o cão de frente. Então, como o clitóris, que é a parte mais sensível da vagina e que daria o prazer que a glande do homem dá, ela fica escondida no ato sexual conceptivo. Então, o animal do sexo masculino, ele penetra por trás, ele pode provocar dor, prazer, e dificilmente ele produz. E vai embora. Então, por que ele faz isso? Porque nele é um prazer. O prazer da masturbação é uma coisa que o macho apela quando ele não consegue penetrar numa fêmea. A fêmea tem a vantagem de lhe produzir uma boa ereção com aquilo que emana do corpo dela. A fêmea não produz, ou melhor, o macho não produz na fêmea uma resposta igual. Muitas fêmeas têm medo da penetração, principalmente quando é um macho desconhecido. Ela não vai saber o que tipo de pai que ele vai ter. E no mundo animal, o macho não se ocupa dos produtos. Primeiro que ele nunca tem certeza da paternidade, mas ela tem. Em instantes, o milagre da testosterona, um hormônio de 1001 utilidades. E os remédios para a disfunção erétil. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o médico Elcimar Coutinho. Doutor Elcimar, a testosterona é mesmo um hormônio de 1001 utilidades? 1001 utilidades. Em primeiro lugar, a testosterona não serve para fazer dos machos machos, como serve também para fazer das fêmeas fêmeas, porque a testosterona é a matéria-prima para fazer o hormônio da mulher, que é o estradiol. A transformação é uma transformação singela, basta tirar um segmentozinho da molécula da testosterona que ele se transforma no hormônio feminino, o estradiol. Então, por causa disso, muitos peixes, cardumes que têm uma predominância de macho, facilmente transformam os machos em fêmeas. Porque a transformação é muito simples. Quer dizer, é só tirar aquele átomozinho de carbono com os hidrogênios, tira um e ela se transforma no hormônio feminino. Agora há pouco o senhor falou das benesses da reposição hormonal para as mulheres. E o homem? O que é que um homem de meia idade ganha em fazer a reposição hormonal quando ele começa a ter queda de testosterona? Olha, o que faz o homem, o que dá energia ao homem, energia mental e física, é a testosterona. E eu acho que no futuro a gente vai avaliar o potencial funcional, profissional de um indivíduo pela testosterona dele. O indivíduo com pouca testosterona, ele não tem ânimo para levar a vida para frente. Basta que para vocês terem uma ideia do que a testosterona faz num animal, que você não vai julgar pela vontade dele ou pela educação dele, é quando você castra um animal. Você castra um galo, ele vira um capão. Ele não canta mais. Mais calmo. Não, ele não canta mais. Quer dizer, olha o sinal aí de tristeza que ocupa o macho que é castrado. Quando você castra qualquer animal, ele começa a ganhar peso, a ficar lerdo, desinteressado, não corre mais atrás das fêmeas, não disputa espaço, não briga com os outros machos. Perde competitividade? Não, ele deixa de disputar o espaço dele, ele perde tudo quando ele perde a testosterona. Então, a única coisa que ele conserva é a vida. Mas isso é vida? Vale a pena conservar a vida com a castração completa? Claro que vale do ponto de vista do indivíduo educado, culto, que tem família, que faz companhia à família, mas ele perde a competitividade. Qualquer tipo de atividade que ele tenha, ele perde a competitividade naquela atividade. Seja uma atividade física, seja uma atividade cultural, uma atividade social, qualquer coisa que ele faça,
ele perde o elan e a vontade de fazer. Ele perde a vontade de viver quando ele está sem a testosterona. A apresentadora do Band Cidade, Carolina Rosa, tem um questionamento para o senhor. Vamos lá. Boa noite. Por que ainda hoje os homens têm resistência em fazer a cirurgia de vasectomia e as mulheres também têm resistência ainda de fazer a cirurgia de laqueadura? Seria principalmente por falta de informação? Olha, a falta de informação é um elemento importante. O trabalho nosso no CEPAI é dar informação. E certamente que, no caso das laqueaduras, as mulheres se submetem melhor, porque quem fica grávida é ela, né? O homem que quer fazer vasectomia, ele faz muitas vezes mais por exigência da companheira, que não quer mais ficar grávida e não quer tomar anticoncepcional, ou que acha que ela não tem a obrigação de ser a responsável pela fertilidade do casal. Então, mas hoje os homens responsáveis, eles procuram muito o serviço CEPAR. Nós fazemos hoje, para cada laqueadura tubária, nós fazemos hoje 10 vasectomias. Acabou aquele mito de que a vasectomia retiraria a virilidade masculina também? Ó, minha filha, isso é pior do que um mito. Isso é uma mentira, é uma besteira tão grande que a vasectomia não mexe na inervação que permite o indivíduo ter vida sexual. Pelo contrário, os vasectomizados geralmente têm uma atividade sexual muito mais liberada, são mais ativos, porque eles não têm medo de fazer filho. O que existe ressalva nisso. Existem pelo menos uma dúzia de casos na literatura de indivíduos que fizeram vasectomia e mesmo vasectomizados e zerados, apareceu o filho da mulher que tinha o DNA dele. A semana passada eu tive um caso assim no CEPAR, um paciente vasectomizado já há muitos anos e que voltou a ter relações com a mulher dele, ocasionalmente, porque ele já tinha outra mulher, e ela engravidou. E ele disse, bom, mas não fui eu, porque eu estou vasectomizado, estou zerado, e não é que fizemos o DNA e era dele. E o que acontece dizer, nesses casos? O que ocorreu? É uma coisa muito rara, mas basta um espermatozoide para fazer filho. E o indivíduo que fabrica milhões de espermatozoides, pode haver escape. Existe uma dúzia de documentos na literatura internacional que demonstram isso. O indivíduo... Aliás, tem umas coisas assim surpreendentes na reprodução, e a gente fica meditando como é que aquilo pode acontecer. Sempre que eu falo disso, falo de uma vivência minha, de uma paciente que tirou a trompa de um lado e o ovário do outro. Ficou com a trompa do lado que ela não tinha ovário. E por isso ficou impedida de engravidar. Quem sabe se ela não está me vendo aqui hoje. Isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. E eu disse para ela, lamento, naquele tempo a gente não fazia fertilização in vitro, tinha mais de 30 anos. E eu disse para ela, disse, olha, vocês são ricos, vão adotar filhos porque você não vai poder engravidar do seu marido. Não há nenhuma forma desse ovário produzir um ovo que seja fertilizado através de uma trompa do outro lado. Não há como. O abdômen é largo, o espermatozoide não vai viajar tanto, nem seu ovo e tal. E aí, pronto, nós deixamos de nos ver e tal. Anos depois, eu fui num jogo de futebol aqui em Salvador, à noite, e na hora que eu saí, eu vinha dirigindo o carro com o braço de fora. Naquele tempo não tinha ar-condicionado nos carros, eu com o braço de fora. Quando alguém bate no meu braço, a pessoa que estava no carro, o vizinho, na saída do jogo de futebol, meia-noite já. E ela bate no meu braço, doutor Simar, sonhei com o senhor ontem que eu ia ter um filho depois que eu lhe encontrasse. E eu lhe encontrei hoje. Eu digo, olha, foi um milagre mesmo, porque eu nunca venho à Fonte Nova, muito menos de noite. Eu disse, eu também, é a primeira vez que eu venho, vou ficar grávida. Eu dei risada para ela e fui embora. Disse, que besteira, que ideia. A mulher tem o ovário de um lado, a trompa do outro, como é que ela vai engravidar? Não é que ela me apareceu grávida, e eu achei que ela tinha uma pseudogravidez, que a gente tinha uma gravidez mental, sugestionada. E aí, naquela época também, era muito mais difícil fazer diagnóstico, porque não tinha ultrassonografia. Aí, daqui a pouco, a barriga foi crescendo, eu digo, puxa vida, que gravidez imaginária é essa? E aí, daqui a pouco, nós começamos a perceber que era uma gravidez. E era um bebê mesmo. E teve um filho lindo, que já se formou, já tem mais de 20 anos, hoje ele deve ter quase 30 anos de idade, e foi o único filho que ela teve. Como isso aconteceu, não tenho ideia. Como é que esse espermatozoide entrou por a trompa de um lado,
para fertilizar aquele ovo, não é realmente um negócio assim mágico. E você confere a seguir a polêmica do planejamento familiar como redutor das desigualdades sociais e a traição como herança. O Entrevista Coletiva volta em instantes.